E aí, pessoal, beleza? Sou Moisés e hoje nós vamos dar continuidade sobre operações com números decimais, falando agora sobre divisão. Exemplo 1. As casas decimais dos números são iguais. Retira-se a vírgula e opera-se normalmente. Ou seja, 4,2 dividido por 1,4. Retirando a vírgula, vai ficar 42 dividido por 14. No 4,2, nós temos apenas o algarismo 2 que está à direita da vírgula, portanto, apenas uma casa decimal. No 1,4, apenas o algarismo 4 está à direita da vírgula, portanto, apenas uma casa decimal. Daí, retirando a vírgula, vai ficar 42, o 4,2 quando retira a vírgula fica 42, e o 1,4, quando retira-se a vírgula, fica 14. Daí, essa operação aqui se resume a nós calcularmos a divisão de 42 dividido por 14. 4 não pode dividir por 14, então nós precisamos fazer esse número todo, 42 dividido por 14. Nós precisamos encontrar um número que, multiplicado por 14, dê 42, ou o mais próximo de 42, sem passar de 42, sem ser maior que 42, tá? Então, nós podemos fazer 14 vezes 1, que dá 14, não é isso? Se a gente não souber direto, 14 vezes 2 dá 28, 14 vezes 3, e ver quanto dá. Nesse caso aqui, 14 vezes 3 vai dar 42, então é 14 vezes 3, tá? 4 vezes 3 dá 12, coloca o 2, vai 1, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Então, o número que multiplicado por 14 vai dar 42 é 3. Daí 3 é a solução de 42 dividido por 14. Daí, 3 vezes 14 dá 42, para 42, 0. Mas para fazer devagarinho, dá 42, aí coloca menos 42 aqui, certo? 2 menos 2, 0. 4 menos 4, 0. Só fazendo devagarinho para o pessoal que tem dificuldade não se perder. Aqui é só para a gente saber quanto resta desse valor aqui para chegar até o valor de cima. Beleza? Vamos explicar agora por que isso acontece. Ó, 4,2 dividido por 1,4. Vamos colocar aqui na fração. Nós sabemos que uma divisão a gente pode colocar como sendo uma fração. A explicação para esse processo aqui, de retirar a vírgula, é muito simples. É como se nós pensássemos aqui através de uma fração, multiplicar o numerador por 10 e o denominador por 10 também, que não altera o resultado. Não é isso? 4,2 multiplicado por 10. Multiplicar por 10 é simplesmente deslocar a vírgula uma casa decimal para a direita. Então, aqui vai dar 42. 1,4 vezes 10, deslocando a vírgula uma casa decimal novamente para a direita, fica 14. Portanto, 42 dividido por 14. Ok? Muito simples a explicação disso. Vamos fazer agora o exemplo 2. Exemplo 2. As casas decimais são diferentes. Primeiro, iguala-se o número de casas decimais, colocando zeros. Segundo, retira-se a vírgula e opera-se normalmente. Por exemplo, aqui, 1,44 dividido por 1,2. Primeiro, nós fazemos o quê? Igualamos o número de casas decimais colocando zeros. Nesse caso aqui, o 1,44 possui duas casas decimais, enquanto o 1,2 possui apenas uma casa decimal. Daí, nós vamos igualar o número de casas decimais, colocando um zero no 1,2, ficando com 1,20. Quando nós retiramos as duas vírgulas, que o número de casas decimais já estão iguais agora, vai ficar 144 dividido por 120. Já coloquei o resultado aqui, mas vamos fazer tranquilamente aqui. 144 dividido por 120. 144 dividido por 120
nós precisamos encontrar um número que multiplicado por 120 dê 144 ou um valor bem próximo dele que não seja maior que ele. Daí nós sabemos que é o número 1. 1 vezes 120 dá 120. Para 144, 24. Mas fazendo devagarinho, nós podemos fazer 1 vezes 120 dá 120, coloca aqui negativo, menos 120. Ou seja, o resultado que nós vamos encontrar é a diferença de 120 para 144, que vai ser 24 também. Tá? Estou fazendo de modo bem devagar para todo mundo entender. Fazendo agora a subtração, 4 menos 0 dá 4, 4 menos 2 dá 2, 1 menos 1, 0. Portanto, sobrou 24. Como 24 não podemos dividir por 120, nós podemos colocar um 0 aqui, ou seja, essas 24 unidades transformou em 240 décimos de unidades. Então, nós temos que colocar uma vírgula para separar o que é o número inteiro da parte decimal. Porque o resultado que a gente vai encontrar aqui agora de 240 dividido por 120 vai ser décimos. Ou seja, 240 dividido por 120 vai dar 2. Que equivale, na verdade, a 2 décimos. 2 vezes 120 dá 240. Não é isso? Vem para cá como menos 240. 240 menos 240 vai dar 0. Não é isso? 0 menos 0, 0. 4 menos 4, 0. 2 menos 2, 0. Portanto, realmente, 144 dividido por 120 dá 1,2. Ok? Vamos prosseguir. Pessoal, eu sugiro que sempre que vocês estiverem no vídeo que achar que consegue fazer sozinho, para o vídeo, tenta fazer e depois continua. Eu sempre esqueço de falar isso, mas isso é extremamente interessante. Tá ok? E também não fique esperando apenas esses exemplos aqui. Vão, pesquisem outros livros, façam mais exercícios para você ganhar confiança, tá? Vamos fazer agora uma questão. Uma pessoa comprou peças de tecido à razão de R$ 3,60 o metro. Pagou ao todo R$ 180. A primeira peça tem 25 metros e a segunda tem 15 metros. Então, a terceira peça tem... Ok? Observe uma ideia interessante. Você tem o valor total, que equivale a R$ 180, e o valor unitário, que é R$ 3,60. Tá? Uma explicação interessante é o seguinte: você precisa saber quantos 3,6 cabe dentro de 180. Sempre que o problema nos der essa ideia de quantas unidades de uma grandeza cabe dentro da outra, nós temos um problema de divisão. Então, aqui nós poderíamos interpretar da seguinte forma: quantos 3,6 cabe dentro de 180? Basta dividir 180 por 3,6, certo? Daí, para descobrirmos a quantidade de metros da terceira peça, basta nós retirarmos a quantidade de metros que tem na primeira peça e a quantidade de metros que tem na segunda peça e ver quanto resta para o valor que nós encontrarmos aqui. Vamos nessa? 180 dividido por 3,6. Observe que aqui eu tenho um número inteiro e um número decimal. Precisamos primeiro igualar o número de casas decimais. Como aqui eu tenho uma casa decimal e aqui eu não tenho casas decimais, eu tenho que colocar um 0 aqui e retirar a vírgula. Ou seja, 180, colocando um 0, dividido por 36, porque retirou essa vírgula aqui, certo? Daí ficou 1.800 dividido por 36. Fazendo essa conta, 1 não pode dividir por 36, 18 também não pode dividir por 36, daí nós temos que fazer 180 dividido por 36, que vai dar 5. Vamos comprovar. 36 vezes 5
5 vezes 6, 30. Coloca o zero, vai 3. 5 vezes 3, 15. Mais 3, 18. Realmente dá 5. 5 vezes 36 dá 180. Para 180, 0. Mas vamos fazer devagarinho. Coloca menos 180 aqui. Tá ok? 0 menos 0, 0. 8 menos 8, 0. 1 menos 1, 0. Observe que sobrou esse 0 aqui. Então, nós conservamos o 0 e 0 no quociente. Portanto, dá 50 metros. O total de tecido que ele pode comprar. Ele diz que a primeira peça, 25 metros. A segunda, 15. Dá um total de 40 metros. 5 mais 5, 10. Coloca o zero. Vai 1. 1 mais 2, 3. Mais 1, 4. A primeira peça e a segunda peça totaliza 40 metros. Como ele comprou com R$180, 50 metros, faltam 10 metros, que é o valor da terceira peça. Portanto, item correto, item A de avião, ok? Beleza? Se você gostou, deixa seu like, compartilha com a galera, se inscreve, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, fui!